fato de Jesus Cristo ser rei, e ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Evangelho de Mateus termina com a seguinte declaração de Jesus, né? Nada humilde da sua parte, se ele não for aquilo que ele está dizendo que é. Ele diz que toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Nós sabemos que Jesus Cristo é humilde, mas por que ele fala isso? Porque é verdade que ele é rei e que ele tem todas as coisas sobre as suas mãos. Essa verdade de Cristo Rei, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ela é confortadora, porque o universo, o mundo, não só o sol, a lua e as estrelas, mas os animais, os homens, os fenômenos da natureza, a história, estão sendo governadas pela autoridade do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Então isso é confortador, saber que nós estamos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele não só reina sobre as nossas vidas, mas Ele reina sobre o mundo, o universo e a história, e tudo está se encaminhando, às vezes, para a nossa própria perplexidade diante dos acontecimentos horrorosos que se nos apresentam na vida, mas tudo está se encaminhando para que seja feito de acordo com a sua vontade. Isso é realmente maravilhoso, isso é confortador. O nosso Senhor é o Senhor de tudo, o nosso Rei é o Rei de todas as coisas. É também uma verdade confrontadora, porque se Jesus Cristo é o Rei, só Ele é Rei, e tudo mais é servo, é súdito. Nós não temos o direito de tratar Jesus de igual para igual. Ele é o Mestre, Ele é o Senhor, nós somos seus discípulos, nós somos os seus servos. Nós não temos opção a não ser obedecer, a não ser fazer a sua vontade. Isso é confrontador quando nós reconhecemos que a nossa vida não está alinhada com a vontade do nosso Deus. Então, essa é a mensagem de Mateus, esse é o impacto que Mateus quer causar na minha vida e na sua vida, nos lembrando que Jesus Cristo é o Rei. Então nós já vimos no Evangelho de Mateus capítulo 1 o nascimento do Rei, no capítulo 2 a adoração ao Rei, no capítulo 3 o batismo do Rei, no capítulo 4 o ministério e a tentação do Rei. Agora no capítulo 5 nós estamos estudando as institutas do Rei, o manifesto do Rei, a lei do Rei. Ele nos ensina como nós devemos segui-lo. É cristianismo cristalizado nas próprias palavras de Jesus. E nós estamos já sendo, de alguma forma, confrontados com as verdades que o Senhor Jesus Cristo anuncia nesse maior de todos os sermões registrados nas Escrituras. Jesus começa o sermão da montanha, então, falando de felicidade. A felicidade segundo ele. Talvez seja muito diferente do que você pensa acerca de felicidade, mas para ser sincero, não importa o que eu ou você pensamos acerca da felicidade. É Jesus, o Rei dos Reis, que diz o que é felicidade. E ele diz que felicidade é uma atitude interior do coração. É assim que os homens são felizes. Na verdade, um conjunto de atitudes do coração diante de Deus. É uma felicidade relacionada a Deus que não depende das circunstâncias, que não depende das pessoas com quem nós nos relacionamos, nem da nossa mudança de humor. A felicidade, segundo Jesus, não tem a ver com prazeres e circunstâncias favoráveis. A felicidade, segundo Jesus, brota de um relacionamento real e vivo com Deus, a partir de atitudes dentro do nosso coração. Quando nós nos encontramos nesse estado de felicidade, ninguém pode roubá-lo de nós. Jesus Cristo, contrariando a todos e a todos, ele diz que feliz é o pobre de espírito. Nós aprendemos que pobreza de espírito significa pobreza de espírito, significa ser sem virtudes, significa ser uma pessoa que não tem nada de bom para oferecer a Deus a partir da sua parte mais íntima do seu coração.
é o que a Bíblia diz que todos nós somos: pecadores, incapazes, perdidos, cegos, mortos espiritualmente, paralíticos espirituais, leprosos na nossa alma, e que precisamos de Jesus Cristo para que Ele nos cure. Nós não temos nada de bom para oferecer a Deus. A única coisa que nós podemos fazer é bater na sua porta como mendigos e pedir que Ele nos dê algo que alimente a nossa alma. E Jesus Cristo disse que quando nós assim fizermos, quando nós reconhecermos a nossa pobreza espiritual e ousarmos bater as portas de Deus, contando com a sua misericórdia, Ele nos dará o quê? O seu reino. Contrariando a todas as religiões do mundo, Jesus Cristo nos ensina que o reino dos céus pertencerá não aos que merecem o reino dos céus. Jesus Cristo, contrariando a todas as heranças religiosas e espirituais do mundo, nos diz que não são os bons, os virtuosos, os justos que herdarão o reino do céu, mas os pobres pecadores que o herdarão. Não porque merecem, mas porque alcançaram a misericórdia de Deus. Deus dá o reino gratuitamente, como um presente para o pecador que bate à sua porta dizendo: eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Bem, foi isso que eu quis dizer na última vez que nós falamos dessa primeira bem-aventurança. E quando a gente olha para nós mesmos e vê essa condição terrível e deplorável da nossa alma, a nossa profunda pobreza espiritual, isso deveria tocar o nosso coração, quebrantar a nossa alma e nos fazer o quê? Chorar. Você vê aqui a relação entre as bem-aventuranças. Na primeira bem-aventurança você reconhece a sua pobreza espiritual. Na segunda bem-aventurança você dá um passo a mais e você lamenta profundamente por ela. Você convulsiona de emoção, você se quebranta em tristeza, você se abomina no pó e na cinza, porque você é pecador e a sua vida tem sido um monumento à desonra de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 4, Jesus Cristo diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os irmãos irão perceber que as 4 primeiras bem-aventuranças são as 4 características bíblicas da doutrina do arrependimento. Eu já falei, mas eu vou repetir. São 8 bem-aventuranças. A palavra, a expressão bem-aventurado aparece 9 vezes. Mas Jesus Cristo está tratando apenas de 8 bem-aventuranças, de 8 atitudes distintas do coração do homem diante de Deus, que os faz bem-aventurados porque Deus lhes confere dons. Deus exerce a sua misericórdia, dando o reino, consolando suas lágrimas, lhes dando a terra por herança, fartando a sua fome e sede de justiça, exercendo sua misericórdia, dando para eles o privilégio de o verem, acolhendo-os na sua família e os galardoando por sua paciência nas dificuldades. Então a felicidade é essa condição interior. Se você reparar, as 4 primeiras bem-aventuranças falam do início da nossa vida como discípulo de Cristo, ou início da nossa vida como cristão. É aí que a nossa vida com Deus surge, é o início. As 4 primeiras bem-aventuranças. As 4 últimas, a partir ali da misericórdia, livre de coração, pacificadores e perseguidos, fala da nossa vida, da continuação da nossa vida. Depois que a gente nasce, a gente vai crescer, a nossa vida vai ser então marcada pelas 4 bem-aventuranças finais. Então, o que eu quero dizer não é que as primeiras 4 bem-aventuranças só aparecem no começo da nossa vida cristã e as outras depois. Não, o que eu quero dizer é que as 4 primeiras bem-aventuranças estão mais associadas ao surgimento da vida cristã, enquanto que as outras,
elas são mais características da continuação da nossa vida cristã. No entanto, todas estas características de coração, as quais Jesus Cristo diz que bem-aventurados são os que a possuem, são características que nos acompanham durante toda a nossa existência até chegar aos céus. Não só isso, elas se aprofundam com o tempo. Ontem eu era pobre de espírito e hoje eu me sinto mais pobre ainda. Eu consigo perceber que eu sou muito mais carente de Deus hoje do que eu percebia ontem. 10 anos se passarão e eu perceberei quanto eu sou carente de Deus, quanto eu desesperadamente preciso dele. Nós vimos isso ilustrado na vida do apóstolo Paulo e do apóstolo João. Então vamos lá. Segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. Jesus Cristo está falando aqui de uma palavra chamada quebrantamento. O que é chorar? Eu quero responder o que é esse choro. Em segundo lugar, por que ele nos faz bem-aventurados? E em terceiro lugar, como nós podemos desenvolver no nosso coração essa atitude gloriosa que Jesus Cristo chama de choro, aqui de lamentar na sua presença, que nos constitui bem-aventurados. Então, o que é esse chorar? É chocante aos olhos humanos, porque quem é que imagina que uma pessoa pode ser feliz chorando? Os homens em todas as épocas, eu ouso dizer, eles são guiados pelo prazer. Existe inclusive uma filosofia de vida chamada hedonismo, onde nós vivemos em torno do prazer. Nós buscamos tudo aquilo que nos dá prazer e nós fugimos de tudo aquilo que nos dá desprazer ou desconforto. Por exemplo, existe muito de hedonismo em todos nós. Uma vez nós fizemos uma dinâmica numa igreja que eu fui pastor, a gente desligou o ar-condicionado, na verdade a gente desligou a geral, e a gente contou uma mentirinha branca para os irmãos. Eu disse, olha, cortaram a luz da igreja, né? E aí vai ter culto? Vai, era cheio de vela, né? Ele estava quente, o pessoal se abanando, mas era uma dinâmica da igreja perseguida, né? Porque às vezes o mínimo de desconforto causa em nós o máximo de desagrado, viu? Vi gente lá, irmão furioso, tinha irmão que estava furioso porque a luz da igreja estava desligada, o ar-condicionado estava desligado, né? E aí a nossa dinâmica era o seguinte: se por causa de uma luz, um ar-condicionado, vocês estão com essa cara feia todinha, imagine se vocês estivessem presos, né? Por causa da fé, né? Como é que não ia ser? Era essa a brincadeira, o jogo da brincadeira. Mas quando a gente faz esse tipo de dinâmica de experiência, a gente percebe o quão viciados no prazer nós somos. Nós não conseguimos conceber que o sofrimento faz parte da vida. É necessário para o nosso aprendizado. É uma das principais ferramentas pedagógicas de Deus, o sofrimento. E que muitas vezes Deus deseja e que a vontade de Deus para a nossa vida, nesse momento, talvez que você esteja vivendo, é que você se derrame em lágrimas. Ele não quer ver você sorrir, como diz uma música popular cristã, né? Deus te trouxe aqui porque quer te ver sorrindo. Às vezes, Deus te trouxe aqui não porque Ele quer te ver sorrindo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ver clamando, chorando, quebrantado aos seus pés. Mas isso é a última coisa que normalmente nós pensamos, que a vontade de Deus é me fazer chorar. A vontade de Deus é que eu rasgue o meu coração e lamente profundamente pelo que eu tenho feito, pelo que eu sou e pela condição da minha vida. E vou dizer outra coisa. Para a maioria das pessoas que eu conheço, que são membros de igreja, dentro do meu círculo de relacionamento, essa experiência de rasgar o coração de tristeza pelos pecados na presença de Deus é uma experiência raríssima. E é uma coisa tão rara que a gente fica assim, sem parâmetros, né? Quando se fala disso, soa tão estranho para nós, mas
Não dá para ser cristão, não dá para ser discípulo de Jesus sem rasgar o coração, sem ser profundamente tocado pela convicção de pecado e de culpa, ao ponto das lágrimas brotarem dos nossos olhos, a ponto de uma profunda tristeza se apoderar do nosso coração, porque temos vivido uma vida de pecado na presença de Deus. Jesus Cristo não está fazendo uma apologia do choro em si mesmo. Existem pessoas que são naturalmente sensíveis. Tem até uma brincadeira que diz: eu não quero nem saber quem foi que morreu, eu quero é chorar. Você já ouviu essa? Né? Tem gente que chora por besteira, né? Qualquer coisa para ela é motivo de chorar, é sensível demais, só alguém que chora. Tem uma música popular que fala isso. Então, Jesus não está fazendo apologia ao choro em si mesmo, porque choro é só choro, sensibilidade natural. Nem Jesus está fazendo apologia a uma pessoa que chora por si. Quando você chora por si mesmo, isso na verdade não é arrependimento, é um outro pecado chamado autocomiseração. Você já ouviu falar de autocomiseração? Coitadinho de mim, eu não mereço isso que eu estou passando. Aquela frustração porque as coisas simplesmente não acontecem como nós gostaríamos e nós desabamos como crianças crescidas, choramos, só que a gente não tem o colo da mamãe, a gente chora no colo de um amigo, num banco de igreja. Nem todo choro que as pessoas provocam dentro de um culto necessariamente é essa bem-aventurança que Jesus Cristo está se referindo. É o choro de autocomiseração. Tem uns exemplos bíblicos. Caim, quando ofereceu uma oferta a Deus e Deus não aceitou nem Caim sua oferta, a Bíblia diz que o semblante de Caim ficou caído. E Deus, olha, o nosso Deus é muito... é incrível. É a menor palavra. Ele disse: Caim, ele vai lá em Caim, que ficou bicudo, e diz assim: Caim, por que decaiu o teu semblante? Se tu proceder bem, tu vai ser aceito. Aí aquela tristeza de Caim se transforma em ódio, e ele acaba matando o seu irmão. E Deus avisou: cuidado, o pecado está aí. Eu me lembro também de Acabe, que queria comprar a vinha de Nabote. Ele era o rei, ele disse assim: olha, eu quero comprar essa vinha. O homem tinha terreno para tudo quanto é lado em Israel, mas ele queria comprar a vinha de Nabote. Nabote disse: não, meu rei, eu não posso vender, porque isso aqui é herança do Senhor, da minha família, eu não posso fazer isso. E o rei ficou injuriado, se deitou na cama e fez greve de fome, né? Fez greve de fome. Aí a mulher dele disse assim: por que tu está triste? Né? Não, porque Nabote não quis vender. Ah, é? Ela mandou matar ele e pronto. O rei ficou com a vinha, né? Mas aquilo teve um preço, porque Deus é justo e juiz. O profeta Jonas. O profeta Jonas estava lá, ele ficou esperando, né, Deus destruir a cidade de Nínive. Só que não, Deus não destruiu, porque a cidade se arrependeu. Cresceu um matinho lá, e ele ficou tão apegado àquele matinho, né, uma árvore trepadeira, né, que parece que protegia a carga do profeta do sol. E aí veio uma verme, ela nasceu do dia para a noite, veio uma verme e matou. E ele disse que ficou com raiva e estava com vontade de morrer. Se eu estivesse lá, eu digo assim: morre, diabo. Então é um choro por si, é autocomiseração, aquelas pessoas que ficam reclamando da vida porque as coisas não acontecem como elas gostariam. Geralmente nunca acontece, se é que isso te serve de consolo. E a gente tem que aceitar que a vida não é sobre nós, meu filho. Não é seja feita a nossa vontade, é seja feita a vossa vontade, a vontade do nosso Pai que está nos céus. É Ele que manda. A vida é simples. Se é da vontade de Deus, acontece. Se não for da vontade de Deus, não acontece. E a gente precisa aceitar isso, parar de ficar reclamando, lambendo as próprias feridas. Isso chama-se autocomiseração. Esse tipo de choro não agrada a Deus não, viu?
Não é bem-aventurado quem chora dessa forma. E então, pastor, o que é? Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 7. A igreja de Corinto era uma igreja difícil. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto, mas ele teve que, eu acho que foi a igreja que deu mais trabalho ao apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta para a igreja, a primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo deu reprimendas, repreensões. Foi grave o que ele falou, né? E agora ele meio que faz assim uma tentativa de retirar a imagem tão negativa que se formou a partir da forma enérgica como ele reagiu para os problemas da igreja. Ele tinha essa autoridade, ele exerceu a sua autoridade, ele fez recomendações sérias, pecados terríveis estavam acontecendo na igreja. Inclusive ele chegou a dizer que a igreja estava se reunindo para pior. Em outras palavras, Paulo diz: acaba com essa igreja e fecha as portas. Se vocês continuarem assim é melhor do que vocês continuarem reunindo, porque estão se reunindo só para desonrar a Deus. Foi o que Paulo falou de forma elegante: vocês estão se reunindo para pior, não para melhor. Aí ele diz o seguinte, versículo 8, 2 Coríntios 7, versículo 8. Inclusive ele teve que dizer também algumas coisas, algumas poucas e boas para a igreja de Corinto nessa segunda carta. Mas aqui ele está tentando apaziguar o ambiente, né? Que ficou negativo pelas suas repreensões. Ele, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, ele com certeza, alguém, né, mandou notícia: Paulo, ler a tua carta lá da igreja, teve gente que ficou fumando no quê? Teve gente que tem muita gente triste contigo. Aí ele dá essa aqui, ó: ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Ou seja, eu disse o que eu tinha de dizer numa vírgula. Embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Houve um momento em que ele ficou: poxa, depois que o correio foi embora, né, não tinha como voltar, né? Não tinha como deletar a mensagem, apagar para todos, né? Então, não tinha, não dava, já tinha ido, já foi, né? E ele ficou. Aí depois ele pensou: eu falei alguma coisa errada? Não, então eu não me arrependo do que eu falei. Eu me arrependi depois que a carta foi, mas agora eu não me arrependo mais. Aí vamos lá. Versículo 9: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Paulo diz: eu estou morto de alegre que vocês choraram. A alegria do pastor é ver a igreja chorando, amém? Por quê? Por que esse povo estava chorando? Fostes contristados para o arrependimento. Paulo está dizendo que para a pessoa chegar no destino do arrependimento, ela precisa passar pela estrada da tristeza. Para a gente chegar no destino do arrependimento, a gente parte do reconhecimento que somos pecadores, a gente pega a estrada da tristeza, né, até alcançar essa experiência maravilhosa e transformadora que a Bíblia chama de arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de vida, onde Deus nos perdoa. Aí ele diz o seguinte: pois fostes contristados segundo Deus, ou seja, é uma tristeza para a alma do homem, que é uma bênção de Deus enviada dos céus. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Eu contei aqui quarta-feira, que eu estou estudando a doutrina do arrependimento com os irmãos, que eu fui fazer uma conferência de casais há muito tempo atrás, e aí um rapaz lá começou, um jovem senhor, né, casado, entrou no quarto lá e começou a chorar. Não sei o que foi que eu disse para ele, ele começou a chorar. E chora. Ele disse: o fulano está lá no quarto chorando. Aí eu disse: pastor, o senhor está sabendo que o fulano está lá? Aí teve uma hora que eu disse: deixa o homem chorar, rapaz.
deixa ele de repente, ele tem muita coisa para ele chorar diante de Deus. Eu não falei nada, eu só abri a Bíblia e expliquei isso. A pessoa, não, filho, depois eu fui conversar com ele, aí eu sentei do lado dele, e tudo que eu perguntava, ele só... Então chora. Eu acho muito bonito ver uma pessoa chorando. Quando esse choro é motivado pelas coisas de Deus. Eu lavo a alma quando vejo uma pessoa chorando. Porque a mensagem tocou. Vai falar com Deus, começa a chorar. Canta um hino e as verdades que nós embalamos com música naquele hino tocam no coração. Isso é maravilhoso, irmão. Existe um provérbio árabe que diz que terra seca não nasce planta que dá fruto. Nosso coração precisa ser regado com lágrimas para que bons frutos possam surgir. Terra seca não nasce árvore que dá fruto. Nosso coração sem lágrimas é como uma terra seca. Nada de bom sai de dentro dele. O fruto do arrependimento não pode ser produzido no nosso coração sem que seja regado por lágrimas. Existe uma tristeza, segundo Deus, que nos leva ao arrependimento. Versículo 9 ainda, diz assim: agora me alegro não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Verso 10: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Olha só, existe uma tristeza de Deus e existe uma tristeza do mundo. A tristeza que vem de Deus, ela embala o nosso coração rumo ao arrependimento e à vida eterna. Enquanto que a tristeza do mundo, ela embala o nosso coração para longe de Deus. E o fim dela é sempre a perdição. Na teologia a gente chama a tristeza segundo Deus de contrição. E a tristeza segundo o mundo de atrição. No português popular, a gente costuma distinguir arrependimento de remorso. Arrependimento é aquela experiência onde você também tem uma profunda tristeza piedosa, enquanto que o remorso é porque você está chorando só porque a casa caiu, só porque você agora vai ter que encarar a realidade e pagar o preço dos seus pecados. Isso é só remorso. Eu já vi pessoas se derramando em lágrimas de remorso, só que o remorso é só isso, é só uma tristeza porque errou. Elas não estão tristes porque feriram o coração de Deus com os seus pecados, estão tristes porque estão com o orgulho ferido, porque todo mundo descobriu o que elas fizeram, e agora elas vão ter que sofrer a consequência dos seus pecados. Entende a diferença? Me lembro de uma moça que cresceu na igreja, uma igreja que eu fui pastor, tinha um trabalho com criança, e ela acompanhou esse ministério durante anos. Quando eu cheguei na igreja, ela já era adolescente, eram 3 irmãos. E eu percebi que elas iam se afastando cada vez mais de Deus. Chegou um momento em que, por ter amizade com elas, eu chamei e disse assim: olha, fulano, eu estou notando que você, já vi você na rua fora de hora, andando com pessoas que você não deveria estar. As suas roupas, o seu comportamento, eu estou muito preocupado com você. E você está vivendo uma vida que não condiz com aquilo que você aprendeu aqui na igreja. Então eu coloquei ela no canto da parede e ela começou a chorar. Chorava, chega a maquiagem, borrou. Chorou, mas chorou, e eu disse: glória a Deus. Ganhei uma alma, né?
ganha uma alma, né? Cobre multidão de pecado. Aí ela disse assim: pastor, eu não vou lhe mentir, eu amo as coisas do mundo. Aí ela fez uma declaração de amor ao mundo. Eu amo as coisas do mundo. E eu disse assim: mas você sabe o que a Bíblia diz acerca daquele que ama o mundo? Aí fui lá para 1 João capítulo 2. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago 4, quem se constitui amigo do mundo, se torna o que de Deus? Inimigo de Deus. Ela disse: eu sei disso, pastor, eu fui criado na igreja, eu conheço a palavra, mas eu amo as coisas do mundo. E eu sei que eu vou morrer e eu vou para o inferno. Mas essa é a minha decisão. Nunca esperei que aquela menina falasse um negócio desse para mim. Entre lágrimas, essa aí foi consciente. Consciente. Isso que ela teve foi contrição ou atrição? Atrição. Tristeza segundo o mundo. O jovem rico, né, que abandona a presença de Cristo. Jesus Cristo diz assim: vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu, e me segue. E o jovem rico se afastou triste porque ele era dono de muitas propriedades, morreu de chorar, você deu as costas para Jesus. Mas aquele choro não era um choro que vinha de Deus, era uma tristeza segundo o mundo, que só traz pesar e o resultado é morte. É esse quebrantamento, irmãos, essa contrição, que nós vemos em alguns personagens bíblicos. Talvez a palavra não apareça, mas foi esse quebrantamento, essa tristeza profunda, que levou Zaqueu a subir naquele sicômoro para ver Jesus. Foi essa tristeza que fez com que aquela pecadora, é uma outra forma de falar prostituta na Bíblia, no Novo Testamento, quando uma mulher é chamada de pecadora, porque pecador todos nós somos, aquilo ali era uma referência sutil ao fato daquela mulher ser uma profissional do corpo. Mas foi um quebrantamento profundo que fez ela entrar no jantar da casa de um homem religioso sem ser convidado e derramar perfume aos pés de Jesus, chorar sobre ele e enxugar com seus cabelos. Foi essa tristeza profunda que fez o filho pródigo, naquele país distante, dentro daquela pocilga, dizer: pequei contra o céu e diante de ti. Vou me levantar e vou estar lá com meu pai e dizer: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É essa tristeza profunda que fez o personagem da história que Jesus contou em Lucas capítulo 18, a parábola do publicano e do fariseu. Foi essa tristeza que fez o publicano no templo bater no peito, ferir o seu peito, o seu seio, dizendo: ser propício a mim, a Deus, que sou um pecador. Moody disse que a verdadeira água benta são as lágrimas do arrependimento, porque elas realmente purificam a alma. Bem-aventurados os que choram. Nós já entendemos o que significa chorar. O que é isso que Jesus está dizendo? Olha como é feliz uma pessoa que reconhece que é pecadora e lamenta profundamente por estes pecados. Agora vamos ver por que estas pessoas são bem-aventuradas. Porque esse é um elemento do arrependimento. Sem essa convulsão emocional, essa tristeza profunda, inclusive a Bíblia vai usar uma linguagem aqui fortíssima, chamada abominação, não há arrependimento verdadeiro. Veja Jó capítulo 42. Jó era um homem santo, viu? O livro de Jó começa dizendo que Jó era um homem íntegro e não tinha ninguém na terra igual a ele. Tá? Diga-se de passagem.
Inclusive, Satanás fez um desafio a Deus. Disse: será que Jó te serve? Porque também o homem é abençoado. Tudo que ele faz, tudo que ele toca vira ouro. Desse jeito, então ele jogou na cara de Deus o seguinte: que todo mundo serve a Deus por interesse. E ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama mais a Deus do que a saúde, ninguém ama mais a Deus do que o prazer. Não, ninguém. Tira tudo isso, disse o diabo, e ele vai te negar na tua cara. E Deus, bora ver. Foi por isso que Jó passou tudo aquilo que ele passou. E os seus amigos desconfiavam que Jó estava fazendo alguma coisa errada. Mas na verdade Jó estava sendo provado por Deus. E aí, depois de todo aquele sofrimento, Deus se revela a Jó e faz várias perguntas às quais Jó não tem resposta. E a conclusão do livro de Jó é a seguinte: Jó capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Olha Jó admitindo a culpa dele. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ou seja, Jó está reconhecendo que ele não se colocou no seu lugar em um determinado momento da sua vida. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Olha só o que diz o versículo 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele disse assim: olha, meu relacionamento contigo, Senhor, passou de fase agora. Porque antes era de segunda mão, agora é de primeira. Eu conheço o Senhor de fato, eu sei quem tu és. Verso 6: por isso me abomino e me arrependo do pó e narciso. A palavra abominar é um nojo profundo. Quando você vê uma coisa nojenta, aquela reação do seu organismo, né? Aqui no Pará não fala vomitar, fala baldear. Aquela vontade que você tem de baldear quando você vê uma coisa repugnante. Pronto. Abominação é o que a sua alma sente quando você vê uma coisa repugnante. É parecido com esse sentimento corporal, esse desgosto corporal quando você vê uma coisa repugnante. A palavra abominação é usada para descrever uma repugnância profunda da alma. E a quem Jó estava abominando? A si mesmo. Eu me abomino. Jó estava dizendo assim: quando eu olho para mim e o que eu fiz, eu tenho nojo de mim. E eu me arrependo do pó e na cinza. Perceba, querido, que essa abominação profunda é parte integrante da experiência do arrependimento. Esse quebrantamento, essa contrição. Salmo 51. Nós já sabemos dos benefícios do arrependimento. Sem arrependimento não há perdão. Davi cometeu, de todos os pecados que Davi cometeu, esse talvez foi o mais hediondo. Ele teve uma relação extraconjugal com uma mulher chamada Betseba. E ele assassinou o marido dessa mulher para encobrir a gravidez desse filho ilegítimo que surgiu do relacionamento. Quando o profeta Natan o confrontou, ele disse assim: pequei. Uma das coisas que eu gosto em Davi é isso, que o bicho era errado, mas quando a palavra de Deus vinha, ele reconhecia. Isso é uma virtude, Davi. E o Salmo 51 é um salmo dele. Se você ler, olha só, ao mestre de canto, lá na introdução do salmo, não sei se você sabia, mas essa introdução do salmo também é palavra de Deus, tá? Aquele título que está em letras negritas não é palavra de Deus. Os editores da Bíblia colocaram um título ao salmo, mas aquelas palavras que estão, né, escritas antes do primeiro versículo, que diz assim: ao mestre de canto,
salmo de Davi, quando o profeta Natan veio ter com ele, depois de haver possuído Batseba, está situando esse salmo como uma confissão de pecado de Davi, por ocasião desse pecado horroroso que ele cometeu. Ele pede então no versículo 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica do meu coração, pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim, pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com risopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi sabe que a condição de pecador dele precisava de uma intervenção de Deus. Ele não dava conta de se purificar, ele não dava conta de fazer uma mudança moral, ele não dava conta de viver uma experiência diferente, uma experiência de santidade. Ele precisava que Deus fizesse isso. Então diz no verso 8: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que tu esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só o que diz o versículo 16 e 17: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Verso 17: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Davi é um homem de inteligência espiritual. Ele reconhece profundamente o seu pecado. Ele reconhece que precisa de uma intervenção divina, um lavar, na verdade, uma mudança de coração. Porque ele sabe que o que realmente agrada a Deus é o coração quebrantado. Na verdade, essa é uma oração, não só uma oração de arrependimento, mas é uma oração para que ele consiga se arrepender. Davi reconhece que o arrependimento é uma graça que Deus precisa conceder ao pecador. O pecador sozinho não consegue se arrepender. É o Espírito Santo que ilumina o nosso coração para a gente reconhecer que somos pecadores. É o Espírito Santo que desperta a nossa consciência para nós vermos o nosso pecado em toda a sua característica abominável, que nos quebranta, que nos fere, que nos faz chorar. É o Espírito Santo que nos conduz em mudança e nos dá força para romper com o pecado e mudar o coração. Abra sua Bíblia agora comigo em Tiago, capítulo 4, versículo 1. Eu estou mostrando para os irmãos que a tristeza, segundo Deus, nos faz bem-aventurados. É bem-aventurado que chora, porque essa tristeza, segundo Deus, a contrição é parte integrante do arrependimento, da experiência de salvação. Sem isso, meus irmãos, nós não podemos experimentar a graça de Deus nas nossas vidas. Tiago capítulo 4, verso 8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o verso 9: afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Pare de sofrer. É um jargão muito conhecido de uma determinada igreja do Brasil. Pare de sofrer.
Nós vamos botar aqui na frente da luz brilhante a seguinte frase: pare de sorrir. De repente Deus quer arrancar esse sorrisinho, né, de pecador da nossa cara e fazer-nos lamentar e chorar pelos nossos pecados na presença de Deus. Isso nos conduzirá a uma humilhação e, por conseguinte, uma exaltação. Quando a gente se humilha na presença de Deus, em tempo oportuno Ele nos exalta. Dificilmente nós nos reunimos para afligir, para chorar, para lamentar, para reconhecer os nossos pecados. Isso é uma experiência muito difícil de acontecer. Não só como corpo de Cristo, coletivamente, mas como membros, individualmente. Dificilmente nós procuramos a presença de Deus apenas para reconhecer o quão pecadores nós somos e quanto nós precisamos da sua graça. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? E lamentou por ser assim, tão duro de coração. O apóstolo Paulo já fazia muito tempo que era convertido. Quando ele escreveu o que está escrito aqui em Romanos capítulo 7, vamos lá. Não é, irmãos, que a nossa vida cristã é apenas choro e tristeza, não é isso. Mas que para que a gente possa se regozijar na presença de Deus, é necessário primeiro derramar lágrimas e lamentar pelas nossas fraquezas. Nós já citamos esse texto na mensagem anterior sobre a pobreza de espírito, mas perceba aqui a condição emocional do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Romanos 7 e 18. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. E ele vai discorrendo sobre essa guerra, essa luta interior. Olha o que diz o versículo 24. Agora você vê a emoção de Paulo. Você vê um quebrantamento. O apóstolo Paulo não foi uma pessoa que se quebrantou um dia na presença de Deus. O apóstolo Paulo era um homem quebrantado na presença de Deus, que vivia na presença de Deus como um homem quebrantado. E ele diz: desaventurado homem que sou, não é que eu era. Ele já era convertido. Inclusive alguns teólogos acham que o apóstolo Paulo não pode estar se referindo ao seu momento presente, porque é uma linguagem tão triste que parece como se ele fosse uma pessoa incrédula. Porém, irmão, se ele não fosse convertido, só uma pessoa convertida consegue reconhecer o quão pecador é e como ele precisa da graça de Deus. Antes de Cristo, ninguém se reconhece assim. A gente está achando graça, está no pecado, dando gargalhadas, porque nós olhamos o pecado como se fosse uma coisa maravilhosa. Só quando a gente conhece Jesus que a gente vê o pecado como ele realmente é. Um crime hediondo contra a santidade do nosso Deus e Criador. Desaventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Olha o que diz o verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Existe saída para o pecado. É Cristo, é a obra de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, o quebrantamento é um elemento indispensável do arrependimento. É por isso que é bem-aventurados os que choram. É bem-aventurados os que choram, porque só assim se arrependem. Bem-aventurados os que choram, porque aqueles que choram recebem uma promessa de graça. Isaías 57,15 diz que o Senhor habita, é o próprio Deus falando
pela boca do profeta Isaías: eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com o quebrantado de espírito, para o vivificar. O nosso Deus, Ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Aqueles que choram por seus pecados serão consolados pelo próprio Deus. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus. Por quê? Porque serão consolados. Um dia, diz o livro de Apocalipse, capítulo 21, verso 4, diz que um dia Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A gente não precisa esperar chegar no céu para Deus enxugar nossas lágrimas, irmãos. Enquanto nós estivermos na terra, se nós reconhecermos os nossos pecados, se nós nos quebrantarmos na presença de Deus, Ele virá ao nosso encontro e Ele consolará as nossas lágrimas do arrependimento, dizendo: meu filho, eu te amei, eu te aceito, através do sacrifício do meu filho. Eu te perdoo da multidão dos teus pecados, porque o sangue de Cristo, meu filho, te purifica de todo pecado. A promessa de graça é para aqueles que têm um coração quebrantado. Ainda no livro do profeta Isaías, depois de Deus dizer essa extraordinária verdade acerca do coração quebrantado, Isaías capítulo 57, no versículo 15, Deus diz que Ele habita com o contrito e abatido de espírito para vivificar o coração dos abatidos e o espírito dos contritos. E então ele continua falando com o povo de Israel, verso 19: como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe, paz para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. Ele disse no versículo 18 que ele daria consolo para todos os que choram, mas é só para aqueles que choram de arrependimento. Olha o que diz o verso 20: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Aqueles que não reconhecem seus pecados e lamentam da presença de Deus, na presença de Deus, não existe expectativa de melhora de mudança. Então nós já respondemos a pergunta: o que é esse chorar bem-aventurado? É o que nós chamamos de contrição. Nós já mostramos também por que somos bem-aventurados se nós nos quebrantarmos e formos pessoas contritas na presença de Deus, porque isso é parte integrante do arrependimento e nós temos promessas da Bíblia para as pessoas que têm um coração quebrantado na presença de Deus. Deus consolará suas lágrimas e perdoará os seus pecados. E por fim, como nós podemos cultivar no nosso coração quebrantamento de coração? Como nós podemos chegar nesse ponto? Número 1, medite na santidade de Deus. Número 2, medite na bondade de Deus. O que isso tem em comum? A virtude do quebrantamento, ela surge no nosso coração através de um conhecimento de Deus. E você não pode conhecer a Deus fora da palavra. Quando você conhecer a Deus na sua santidade, e esse é um problema sério da nossa geração, nós perdemos o conhecimento de Deus. Eu temo que muitos de nós venhamos para a igreja adorar alguém que nós não temos certeza de quem Ele realmente é. Talvez o Deus que nós adoramos é um Deus que nós fabricamos com a nossa imaginação, mas não um Deus que corresponde ao retrato das Escrituras. Isso é muito perigoso, e eu não estou exagerando não. Para começar, muitos nunca sequer leram as Escrituras. O que sabem de Deus é aquilo que se diz popularmente, e nós vivemos numa cultura que sofre de analfabetismo bíblico. O conhecimento doutrinário, a profundidade doutrinária se perdeu. Nós não somos uma geração onde nós temos profundidade doutrinária, conhecimento exato das Escrituras.
Poucas pessoas têm esse conhecimento. A maioria das pessoas não tem esse entendimento de quem Deus é. Eu não estou dizendo aqui que só quem pode conhecer a Deus é o erudito, a pessoa culta. Mas eu estou dizendo que exige-se um mínimo de conhecimento bíblico para que você possa ter uma concepção exata de Deus. Às vezes nós fazemos determinadas coisas que demonstram que nós não sabemos quem Deus é. Por exemplo, a Bíblia diz que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E muitos de nós brincamos com Deus. Ora, uma criança só brinca com fogo porque não sabe o quanto é perigoso. Uma pessoa só brinca com energia elétrica se ela não souber o quanto pode ser perigoso. Muitos de nós tratamos Deus de forma frívola, vã, blasfema, e só tem uma explicação: não se conhece o Senhor. A falta de comprometimento, a falta de temor, a falta de respeito pela pessoa de Deus, isso denuncia que existe no nosso coração uma ignorância acerca de Deus, porque quem conhece a Deus não vive dessa forma, não age dessa forma. Praticamos determinados pecados à luz do dia desenvergonhadamente, porque não conhecemos a Deus, não entendemos o que significa dizer que Deus é santo, 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 e não temos medo dos seus castigos. É a única razão pela qual nós podemos viver uma vida às vezes assim tão debochada. É necessário o conhecimento de Deus. E cada um precisa buscar, porque às vezes nós queremos colocar comida na boca da criança e a criança fecha a boca, não é verdade? A criança, para ela comer, ela precisa aceitar o alimento. Quando você tem um neném, você dá uma palmada nele e abre a boca. Aí, mastiga que está gostoso. Mas a liderança espiritual não pode fazer isso. O conhecimento de Deus precisa ser buscado individualmente. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a gente conhecer o que significa que Deus é santo, 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 você vai começar a perceber que você é pecador, pecador, pecador. Você vai descobrir que naturalmente essa atitude que o apóstolo Paulo tem: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Sabe de onde vem isso? Do conhecimento de Deus. Quanto mais próximos da luz nós estivermos, mais profunda vai ser a nossa percepção de pecado. Eu posso te apresentar, por exemplo, um relógio de pulso. Você olha e diz: olha, o relógio está novinho, né? Mas se você aproximar o relógio da luz, você vai ver que ele está cheio de ranhuras. Longe da luz ele parece impecável. Próximo da luz, os defeitos se manifestam. Quanto mais próximo de Deus você caminhar, mais profunda vai ser a sua percepção de pecado. Mais você vai ser virtuoso no sentido de reconhecer a sua carência, e mais quebrantado você será na presença de Deus. Mas existe um outro traço da personalidade divina que produz em nós esse quebrantamento: é a bondade de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: fiel é esta palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu acredito de todo o meu coração que se eu estivesse vendo o apóstolo Paulo declarando ao vivo e a cores estas palavras, ele o faria com lágrimas. Ele o faria com lágrimas. Nosso irmão pediu no texto de Gálatas, capítulo 2:8: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo
vive em mim, este viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou. Olha a palavra-chave. E se entregou por mim. Olha, o amor de Deus por nós, demonstrado no oferecimento do seu Filho na cruz do Calvário, é algo que toca o coração. Porque ali nós vemos aonde os nossos pecados levaram o nosso Salvador. E o preço que Ele precisou pagar para poder nos perdoar e exercer o seu papel de juiz misericordioso. E isso quebranta o coração do pecado. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É comovente esse retrato que a Bíblia descreve, que está no coração do Evangelho, que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, como expressão máxima da bondade de Deus. Vou te dizer uma coisa, se isso não quebrar o teu coração, meu filho, não tem, você está sem jeito. Se isso não te faz, se o sofrimento do Filho de Deus em favor de você pelos teus pecados não te quebranta, não amolece o teu coração, não destrói as resistências, não derruba os muros de contenção da tua alma, não te faz sensível na presença de Deus, não te leva a lamentar pelos teus pecados e a abraçar a misericórdia do Senhor como alguém desesperado e faminto por justiça, então não existe nada que possa ser feito mais por você, que possa levar você a essa condição. Medite na santidade de Deus. Peça para Deus te fazer compreender o que significa isso que os anjos falam todos os dias na presença de Deus no reino eterno. O que significa dizer que Deus é santo, santo e santo? Porque quando você tiver consciência da santidade de Deus, automaticamente você terá consciência de quão pecaminoso e perdido você é. Segundo, medite na grandeza do amor de Deus demonstrado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque lá é a prova de que Deus nos amou, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não existe um retrato mais comovente da santidade, da graça de Deus, da sua sabedoria, da boa vontade dele em nosso favor, do que aquele que está reproduzido na cruz. E isso deveria nos levar às lágrimas, aos joelhos dobrados, à confissão de pecado, a um arrependimento profundo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.